E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem, e se não estiverem eu tenho certeza absoluta que ao final desse vídeo você vai estar, porque o mestre internacional e cientista maluco de xadrez Eric Rosen jogou nessa última terça-feira no campeonato Title Tuesday a sua mais nova arma de abertura. O Eric Rosen é um cara super criativo com as aberturas, ele é um cientista maluco, ele vive criando novas linhas e ele é mais conhecido por ter popularizado o gambito Stafford, que hoje em dia é altamente jogado entre jogadores de clube, jogadores de blitz e assim vai. E ele revelou o que ele chamou de ataque francês. Ele jogou essa linha 4 vezes no evento contra jogadores titulados e as 4 vezes ele venceu. Então, sem mais delongas, vamos a essa primeira partida. Hoje eu vou analisar 2 partidas dentro desse ataque e eu espero que você saia daqui sabendo mais ou menos quais são os planos gerais do ataque, ou no mínimo, né, se divertindo um pouco, porque são partidas super interessantes. Aqui ele está enfrentando Zarina Nurgalieva, que é uma jovem de 16 anos do Cazaquistão, que já é mestre FIDE. Então, vamos à partida. Vem peão na casa de E4 pela Zarina, peão em E6 aqui pelo Rosen, peão em D4, peão em D5, então nós temos a defesa francesa, até aqui tudo normal. Só que para a gente chegar no ataque francês, dentro da defesa francesa, o jogador de brancas deve escolher o lance mais comum, pelo menos em nível amador, a variante do avanço, com peão na casa de E5. E normalmente a defesa francesa do avanço se joga peão em C5, esse é o lance tradicional, tentando separar os peões. Só que o que vai definir o ataque francês é o lance bispo na casa de D7. Esse lance parece um lance muito ruim, parece aquele tipo de lance que o jogador iniciante vai jogar, porque bispo em D7 não tem uma aparência que faz nada, certo? Só que qual que é a ideia de bispo em D7? Você vê que o bispo tem, na verdade, os peões atrapalhando ele. O bispo mal da defesa francesa, ele é uma peça que é extremamente difícil de colocar para jogo. A ideia do ataque francês é, depois do adversário seguir desenvolvendo, jogando normal, você jogar peão em A6. E agora, a sua intenção é totalmente a intenção de jogar bispo na casa de B5, visando trocar aqui o seu bispo mal pelo bispo bom do seu adversário. Tem 2 linhas que o jogador de brancas realmente pode jogar contra isso. A primeira seria peão em C4, tentando evitar a troca. A gente vai ver isso no outro jogo que eu vou analisar aqui com vocês. E a segunda linha seria o jogador de brancas seguir jogando normal. Então, se as brancas seguem jogando normal, C3 aqui, ó, conectando os 4 peões, bispo em B5 vem e agora você se livra da melhor peça do seu adversário, que seria o bispo bom dele, e na verdade você também se livra da sua pior peça, uma troca muito benéfica para o jogador de pretas. Se as brancas deixarem, sei lá, jogarem bispo em 2, você absolutamente vai capturar sem dano estrutural e você tem uma defesa francesa que é melhor para você. Agora, o interessante dessa linha é que você está dando a opção para o jogador de brancas tomar o seu bispo, danificando a sua estrutura de peões. E agora o plano tradicional da defesa francesa muda completamente, porque nessa posição as pretas não estão mais interessadas em jogar peão na casa de C5, rompendo a cadeia de peões. Nada disso. O novo plano para o jogador de pretas é jogar peão em C6, montando essa estrutura de peões e eventualmente jogar com o rei na casa de D7, onde ele, na verdade, não será tocado. Então, vamos dar uma olhada como que o Rosen desenvolve o ataque aqui. Ele joga primeiro o cavalo na casa de D7, a ideia é manobrar o cavalo para B6 e jogar peão em C6, vem bispo em G5 e como o Rosen pretende manter o rei no centro do tabuleiro e lançar um ataque na ala do rei de qualquer forma, esse bispo, na verdade, vai acabar ajudando o ataque do Rosen a se manifestar, porque ele vai jogar H6 com tempo no bispo, G5 com tempo no bispo. O que você não quer fazer é trocar o seu bispo bom. Você vê todos os seus peões em casas claras, você vai fixá-los todos em casas claras. Um bispo em E7 é impensável, essa é uma peça de qualidade muito superior ao bispo do seu adversário que vê apenas os próprios peões. Então, dama em C8 joga o Eric Rosen, vem cavalo em D2 por parte da Zarina e cavalo na casa de B6. Aqui a Zarina joga cavalo em E1, que é um lance muito estranho se você está vendo o lance da perspectiva do iniciante, mas ele faz total sentido do ponto de vista de que o jogador de brancas quer jogar peão em F4, peão em F5 e talvez romper essa estrutura de peões. Rosen joga peão em H6 chutando o bispo volta para a casa de E3 e agora cavalo em E7 desenvolvendo a sua peça, visando trazê-la para a casa de F5. F4 joga o jogador de brancas,
Cavalinho F5 atacando o bispo, que vai para casa de F2. E agora peão em H5 para impedir que o cavalo seja chutado daqui. Ou pelo menos se H3 e depois G4, o cavalo pode ocupar a casa de H6, é tranquilo. Então, cavalinho C2 joga a Tsarina, trazendo o seu cavalo de volta para o jogo, provavelmente querendo trocar esse grande alazão aqui com o cavalinho E3. E bispo em E7 finaliza o seu desenvolvimento aqui, o Eric. Agora, os dois jogadores já tiraram todas suas peças das casas iniciais. Vem cavalo em E3 e como é a intenção do jogador de pretas, como a gente comentou, é jogar com rei em D7 eventualmente, ele joga G6, falando, olha, se você quiser tomar meu cavalo dobrando peões, vá em frente, eu agradeço e agradeço muito a abertura da coluna G. E nós temos exatamente isso, cavalo toma cavalo, peão de G toma e a coluna G será utilizada para o ataque pelo Eric Rosen nessa linha super criativa. A Tsarina também não é boba, né? Então ela joga peão em H4, tentando fechar tudo por aqui, porque ela tá a fim de fixar um cavalo na casa de G5 e dificultar o ataque do Eric. Rei em D7 é jogado. É muito curioso, né? Porque o centro tá totalmente fechado e não tem nenhuma maneira fácil do jogador de brancas punir esse rei no centro. Na verdade, o ataque das alas aqui faz total sentido. As brancas têm muita dificuldade de fazer qualquer tipo de contra-ataque. Talvez a ideia correta para o jogador de brancas, depois de fechar tudo por aqui, seja tentar contra-atacar na ala da dama, mas o ataque das brancas claramente vai demorar muito para chegar. Então, cavalinho F3, querendo fechar com o cavalo G5, dama em G8, joga o Eric Rosen começando o ataque pela coluna G, vem cavalo em G5 e dama na casa de G6, preparando uma ideia aqui de jogar no futuro peão em F6, e também preparando a ideia de dobrar torre e dama para cravar o cavalo uma ameaça de checkmate. A Irina joga bispo em E3, vem agora cavalo em C4 com o tempo no bispo mais uma vez, colocando o cavalo numa casa muito agradável. Bispo vai lá para a casa de C1, onde ele não pode ser incomodado, mas ao mesmo tempo ele também fica de olho nos saltos de cavalo. E o F6 é jogado pelo Rosen, né? Esse lance peão na casa de F6 é um lance tremendamente interessante, porque se você é a Irene e você toma, a gente vai para aquela circunstância onde depois de bispo toma, essa manobra de cavalo já é uma manobra que ficou disponível, porque você não tem mais esse peão forte aqui. E outra coisa, o Rosen quer trocar, ele quer jogar bispo toma cavalo para levar o jogador de brancas a um final de jogo, no qual as brancas vão ter um bispo mau, que só vê os próprios peões, e um cavalo muito bom que vai ocupar uma casa clara, e a única maneira de você se livrar desse cavalo seria um sacrifício posterior de qualidade. Por consequência, depois desse lance peão em F6, as brancas têm que tomar muito cuidado e, por consequência, preferem voltar o cavalo para F3, que acaba sendo uma imprecisão. No entanto, é um lance com uma ideia muito bacana. Qual seria a ideia? A ideia é tomar na casa de F6, dado o tempo, e uma hora ou outra colocar um cavalo na casa de E5. As pretas não vão dar tempo para que isso ocorra, então jogam torre em G8, ameaçando, é claro, o checkmate. Dama em E2 defende o checkmate. E agora F toma E5, seguido por peão toma E5, né? Nesse caso, por exemplo, você até poderia tomar de cavalo, mas depois de cavalo toma e peão toma, vai cair o peão da casa de H4. Por consequência, F toma E5, peão de F toma, o cavalo ainda defende a casa de H4. Dama em G4 é jogado pelo Eric Rosen, adicionando um segundo ataque ao peão, e peão em B3, chutando o cavalo daqui, forçando a queda do peão de B. O Rosen não calculou isso, porque eu vi os comentários dele, ele ficou muito surpreso com o B3, ficou pensando, meu Deus do céu, pendurei um peão com cheque, tô perdido, mas logo ele percebeu que na verdade é só uma troca, né, porque vai cair o peão de H de K e vai cair o peão de B de K, mas foi completamente acidental. Ele volta o cavalo, dama por B5 cheque C6 e meu cavalo caiu. Nada disso, né? Se você tomar o cavalo, você leva cheque mate, tem que voltar a dama para E2, e aqui deu tudo certo para o jogador de pretas. Na verdade, tomar o peão acaba não sendo uma escolha muito sábia para o jogador de brancas, porque ao final dessa linha você vai perder o peão de H e você vai levar um ataque brutal. Então, bispo por H4, peão em A4, as brancas tentam um contra-jogo para chutar o cavalo daqui. Rosen joga bispo na casa de G3, mantendo o bispo nessa casa bacana, onde ele corta os movimentos do rei adversário, onde ele tem alguns cheques disponíveis. E aqui as brancas jogam uma gafe, né? Nessa posição, o que o jogador de brancas deveria ter jogado
É algo como torre na casa de A2 super protegendo o peão de G, para poder autorizar a saída da dama. Mas as brancas jogam dama na casa de D1 e é agora que eu tenho o momento para você pausar o vídeo e ver se você consegue encontrar por conta própria qual foi o lance jogado aqui pelas pretas para vencer o jogo. Eu espero que você tenha pausado e encontrado aqui o lance, que é bispo por H2, né? Um sacrifício de liberação. Na verdade, você sacrifica esse bispo só para que ele saia do caminho, né? Ele não pode ser tomado, porque se ele for tomado vai ter checkmate. Então o rei tem que ir para a casa de F2, agora cai o peão de G com cheque e tá tudo indo por água abaixo para as brancas. Rei na casa de E3, torre G4, e agora o Eric tá ameaçando torre na casa de E4 cheque. O melhor lance para as brancas seria fugir um pouco o rei para a casa de D3. A Zarina tentando contra-jogo joga peão em A5 chutando o cavalo, e o Eric Rosen simplesmente tira o seu cavalo dali para limitar o contra-jogo. Aqui, com pouquíssimo tempo, a Zarina comete uma gafe, joga dama na casa de E2, e depois de torre em E4, a gente terá cheque mate no próximo lance. Rei na casa de D2, dama toma dama é cheque mate, mas a seta da Zarina caiu, ela acabou perdendo a partida no tempo. E essa acaba que é uma partidinha modelo aqui no ataque francês, na linha onde a gente tem bispo toma bispo e peão toma B5, né? Você vê todas as ideias, o ataque na ala do rei pela coluna G, a ideia de você jogar rei na casa de D7. Agora a gente vai ver uma partida onde o jogador de brancas, ao invés de jogar peão na casa de C3, jogou peão na casa de C4, tentando parar o plano de bispo na casa de B5 pelas negras, certo? Agora nós temos aqui a segunda partida, que é o Eric Rosen enfrentando Ivan Martic. Essa daqui foi no mesmo evento, então as partidas foram jogadas no intervalo de tempo relativamente curto. O Ivan é um mestre FIDE da Sérvia e o controle de tempo é o mesmo. Os dois estão jogando uma partidinha de 3 minutos. Vem E4 das brancas e novamente o Eric Rosen joga peão em E6, a defesa francesa. Peão em D4, peão em D5, temos a variante do avanço, e ele aproveita para jogar o seu lance exótico bispo em D7, e nós teremos nessa partida um ataque francês. Vem cavalinho F3, peão em A6, e já de certa maneira evitando a ideia de bispo na casa de B5, que forçaria a troca do bispo mau pelo bispo bom, peão em C4 é jogado. E aqui a gente vai ver os temas atrás desse peão na casa de C4. Quando o peão em C4 é jogado pelo jogador de brancas, o que acontece é que esse centro aqui do jogador de brancas não vai ser aquele centro sólido tradicional da francesa. Normalmente a francesa vai vir com um peão na casa de C3 e brancas tem, na verdade, um centro de peões extremamente sólido. Se o jogador de pretas quiser atacar o ponto D4, normalmente pretas o fazem com C5 e eventualmente ao longo da partida pretas tomam e o ponto D4 fica enfraquecido. O problema desse lance, peão na casa de C4 por parte das brancas, é que as pretas vão simplesmente tomar em C4 e agora ficou muito fácil de atacar o peão da casa de D4 porque a coluna D ficou semi-aberta para o jogador de pretas. Então depois de bispo por C4, esse peão na verdade é um peão atrasado. E o bispo nem é uma peça tão ruim, ele vai para a casa de C6 e o bispo mau da defesa francesa, depois de 2 lances de desenvolvimento, se tornou uma peça tremendamente ativa que inclusive ameaça no tempo certo se trocar pelo cavalo para enfraquecer o peão de D. Vem agora cavalo em C3 por parte das brancas e o Rosen joga cavalo em D7, certo? Com a ameaça de entrar na casa de B6. Aqui provavelmente uma das melhores opções para o jogador de brancas é jogar D5 logo e se livrar dessa fraqueza de longo prazo. Depois de E por D5, por exemplo, e talvez cavalo por D5, o jogador de brancas tem ainda um peão relativamente fácil de atacar no centro, que é o peão de E, mas ele pelo menos não é um peão atrasado, não é um peão isolado. E pretas podem se dizer que ainda tem alguns problemas a resolver, que seria a falta de desenvolvimento aqui na ala do rei. Brancas têm facilidade de jogar bispo G5 na próxima, né? Então é uma posição um tanto melhor para as brancas do que o que a gente vai ver. Na partida, o Ivan Martic apenas faz o seu roque. Temos cavalo em B6 com tempo no bispo, bispo em B3, e aqui você já vê a dificuldade que o jogador de brancas vai ter para defender o seu peão, porque as manobras típicas de ataque do peão estão vindo. O cavalo vem para F5, a dama vem para D7 e uma ideia de roque longo começa a ser formada para o jogador de pretas. É um peão simplesmente fácil demais de ameaçar. Então, cavalinho E7, qual que é a ideia? Cavalinho F5. Vem então bispo em G5 por parte das brancas, mas como naquela outra linha, aqui é o ataque francês, a gente não tá falando da defesa francesa. Pretas não vão jogar passivamente, não tem interesse em fazer roque curto.
Pretas querem utilizar H6 e G5 e esse bispo na casa de G5 tá aqui apenas perdendo tempo. Então vem H6, bispo em H4, G5, bispo em G3 e aqui o jogador de pretas, na verdade, já meio que ganha esse peão à força. E nessa posição, o Eric Rosen joga cavalo na casa de F5, atacando o peão uma segunda vez e o peão já tá caindo. Você veja, não tem mais salvação. Aqui o cavalo e a dama estão ameaçando o peão, que está defendido pelo cavalo e pela dama, mas o cavalo que defende o peão está sendo atacado. Então o plano do jogador das pretas já funcionou maravilhosamente bem e o peão caiu, né? Não tem mais o que fazer. O jogador de brancas tenta então jogar para atividade. Torre em E1, colocando a torre para jogar, e o Rosen nem tem pressa para capturar esse peão. Ele joga primeiro o bispo em E7, finalizando o desenvolvimento. Vem cavalo em E4 por parte das brancas e agora o Rosen utiliza dessa oportunidade para tomar o peão sem ter que abrir mão do par de bispos, né? Ele joga G4 chutando o cavalo de F3, o cavalo vai para casa de D2 e ele toma de dama sem medo de cavalo em F6, esse tipo de ideia, né? Tem o roque longo aqui sempre como uma opção futura. As brancas, meio que no desespero, jogam torre em C1 com uma intenção futura de sacrificar a qualidade para tentar bagunçar a estrutura de peões do jogador de pretas, porque afinal de contas é uma partida de blitz, então o jogador de brancos está tentando gerar dificuldade para ver se o adversário acaba caindo em algum tipo de golpe. Vem peão em H5, torre por C6, peão toma de volta e dama em C2 tentando gerar uma ameaça em cima do peão. No entanto, o peão avança para a casa de C5 e nessa posição a gente tem cavalo em F6 por parte das brancas. Aqui o Eric Rosen decide tomar o cavalo, nós temos peão toma, e isso libera o bispo da casa de G3 para ameaçar o peão da casa de C7. Por isso o Rosen nessa posição faz o seu roque longo. Apesar da estrutura de peões em volta do seu rei não ser a melhor estrutura do mundo, a ideia desse roque longo é mais defender o peão de C7, mantendo o forte cavalo na casa de F5 por hora, né? Tá evitando de ter que tomar porque ele quer jogar um H5 com tempo no bispo se for possível. Temos cavalo em E4 por parte das brancas, afinal de contas, quando rocou grande, gerou uma ameaça no cavalo. Peão em C4 agora por parte do Rosen, não de fato gerando uma ameaça de tomar o bispo, né? Só tirando do ataque ali do cavalo da dama. Se você tomar o bispo, você vai levar mate em 1. Por consequência, aqui vem cavalo em G5, não preocupado em tirar o bispo do lugar, apenas indo atrás do peão de F7. Mas cavalo por bispo, já elimina qualquer ameaça de checkmate e depois tem peão toma bispo com tempo na dama, peão toma de volta e nessa posição o Rosen simplesmente está com uma vantagem material de uma torre inteira, né? A princípio o adversário sacrificou a qualidade e depois ele ganhou um bispo aqui, então no final das contas é uma vantagem material de 5 pontos. Nós temos ainda dama por F6, atacando o cavalo, segurando o peão de F7 e o resto é desespero total. O adversário tenta ameaçar mate, ele defende o mate. O adversário ameaça a dama, ele tira a dama da defesa. E o incrível é que esses jogadores, né, do nível do adversário aqui do Rosen dele, né, os jogadores de 2.300, 2.400 pontos de rating, eles têm muito recurso. Então, apesar da posição estar completamente perdida, a partida ainda continua e você vê que as brancas vão gerar vários problemas aqui para a conversão dessa partida. Como diria o Emanuel Lasker, a maior dificuldade no xadrez é ganhar uma partida ganha. Então vem dama em C6, parece que não ameaça muito, segura o cavalo, mas ameaça o cavalo das pretas, certo? Então dama em D5, tentando trocar cavalos, basicamente, né? Toma meu cavalo que eu tomo o seu. Dama em C3. Brancas ameaçam a torre, que tá solta. É muita chance de você cometer alguma gafe. E5 joga o jogador de pretas e opa, agora caiu. Cavalo F6 já ganha qualidade. Dama em E6, cavalo por D7 e a partida tá um pouco mais difícil de converter. Dama por D7 já pendura um peão aqui. Novamente ameaça na torre. Torre em E8, você vê? Por isso que o jogador de brancas não abandona. Ele vai criando problemas e os dois jogadores estão jogando no incremento. Dama em F6. Rei na casa de B7 tentando esconder o rei. E agora vem um sacrifício dos peões aqui para bagunçar a estrutura e tentar abrir a coluna A. B4, torre em E6 ameaçando a dama. Dama em G5, dama em D5, defendendo o peão. Dama em F4, torre na casa de D6, apenas defendendo tudo, né? O dama em F4 veio ameaçando o peão de C. E agora o B5 sacrificando o peão para abrir a coluna A para depois tentar gerar alguma infiltração com a torre. Dama em E3 jogam as brancas, F5 as pretas. Torre em A1 vai infiltrar a dama e torre na coluna A. Dama em E6 joga o Rosen tentando trocar tudo, mas ele vai ter que, na verdade, correr o rei para a ala do rei para não levar nenhum tipo de ataque por aqui. Dama em A7, rei D7, torre C1 ameaçando o peão.
torre C6, a torre dá o cheque, depois ela volta, é muito recurso, mas no final das contas o cavalo acaba defendendo bem. Dama em B8 joga o adversário, ameaçando o peão de B, e o Rosen pendura o peão por falta de tempo, joga rei na casa de E7, cai mais um peão para o jogador de preta, já fica um pouco mais difícil de segurar. F4, tentando abrir o rei do oponente. Peão toma, cavalo toma, dama em G5 cheque e dama em F6 defende e segura o cavalo. Torre 1 cheque, torre E6, dama em C5 cheque, rei F7, torre D1, aqui o jogador de brancas está tentando gerar algum tipo de infiltração. O rei se esconde na casa de G6. E aqui as brancas pegam mais um peão na casa de C7, só que acredite ou não, nós temos checkmate no tabuleiro em 16 lances. Mas é claro, o Rosen não calculou mate em 16, né? Eu tava com 1, 2 segundos no relógio. Ele foi e voltou com o cavalo para ganhar um pouco de tempo. As brancas também jogam lance só para permitir alguns cheques por aqui. Vem dama em F7 parando qualquer ideia de cheque. Dama em C8, novamente, só tá querendo dar um cheque em C2. Torre em F6, certo? Agora tá gerando um certo perigo na casa de F2. Dama em C2 cheque, rei G7, rei G1, só saindo da cara da bateria. Cavalo em G6 e agora dama na casa de C3, cravando a torre. E em H4 vem torre em E1, com a intenção provavelmente de levantar essa torre e talvez pressionar a torre cravada, vai saber, ou só passando a vez também. Rei em H7 sai da cravada, dama em C5 joga o jogador de brancas preparando esse cheque, mas vem G3 e agora o rei será exposto de uma maneira ou de outra. Dama cheque, rei G7, F3 e querendo ou não, abriu a diagonal. E gerou também um ponto aqui de ruptura que seria peão em H3 para poder, de uma maneira ou de outra, enfraquecer o peão de F. Dama cheque, rei H1, a dama volta e o H3 está preparado para tomar em F3 depois. Dama em C5, torre em F5 com tempo na dama, dama cheque, ele esconde o rei, depois ele joga peão na casa de H3 e agora o jogador de brancas não tem escolha senão expor o próprio rei. Vem peão para H3, torre para F3, rei na casa de G1, torre em F2 com tempinho na dama, torre em E5 joga o jogador de brancas, né? Porque tava basicamente perdendo no tempo, né? Jogou esse torre em E5 aqui pendurando a dama. Aí o Rosen toma a dama e depois dá um checkmate, certo? As brancas estavam só segurando para ver se conseguiam ganhar no tempo, como é em uma partida de Blitz. Mas mais um exemplo extremamente bem sucedido onde o jogador mestre acabou ficando perdido na abertura por conta da fraqueza do peão de D aqui no ataque francês. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa abertura aqui, essa defesa extremamente interessante, né? Novidade que pega de surpresa até mesmo jogadores fortes. Espero que vocês tentem ela nos seus próprios jogos. Um abraço e até a próxima.